Meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o presbítero Justino Barbosa. Estamos retornando aqui para gravarmos mais um vídeo, para atualizarmos o nosso canal. Hoje a nossa meditação será bastante rápida e prática, com o seguinte tema: em poucas palavras, o que significa tomar a cruz? A referência bíblica para essa meditação está em Lucas capítulo 9, versículo 23, onde Jesus diz: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Queridos, antes de nós meditarmos sobre esse texto, sobre este versículo bíblico, eu queria pedir que você se inscreva em nosso canal, você que ainda não é inscrito, que a partir de agora você venha se inscrever e aguardar os nossos próximos vídeos para o nosso canal. E se você for abençoado por meio desse vídeo, deixe o seu like, comente e nos siga. Em nome do Senhor Jesus, e seja abençoado. O texto que nós iremos aqui esboçar, um tanto curioso e enigmático. Jesus, ao se dirigir à multidão e ao falar sobre o discipulado, ele apresenta uma expressão idiomática no mínimo curiosa. Ele diz ao povo que se alguém quisesse segui-lo, deveria, antes de tudo, negar-se a si mesmo e a cada dia tomar a sua cruz. O que significa esse tomar a cruz ao qual Jesus está fazendo referência? Bom, se você não sabe, você vai saber a partir de agora. É claro que nós não devemos entender essa fala de Jesus do ponto de vista literal, mas sim figurado, pois, como foi dito, trata-se de uma expressão idiomática. Sendo assim, concluímos que a referência feita por Jesus, dentro do contexto, é ao preço do discipulado. Pois aquele que quiser ser discípulo de Jesus, como ele mesmo disse, logo no início, deve negar-se a si mesmo. E negar-se a si mesmo, muitas vezes envolve abrir mão de tudo, e se preciso for, até mesmo da nossa própria vida, como ele pontua no versículo seguinte, de Lucas capítulo 9, versículo 24. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá, mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a salvará. A cruz na época de Cristo era um símbolo de vergonha e humilhação, pois a crucificação era considerada a mais cruel e infame de todas as sanções penais. A cruz era tão humilhante que ela chegou a ser considerada como uma invenção satânica. Era destinada apenas aos fratricidas, matricidas, parricidas, bandidos, salteadores e a todos quantos se rebelavam contra o Estado romano. Isso é tão verdade que Simão Cirineu, tão aclamado como uma pessoa muito boa por ter levado a cruz de Jesus, em um outro vídeo nós iremos falar sobre isso. Na verdade, Simão Cirineu não fez isso porque era bom ou de vontade própria, mas carregou a cruz porque foi obrigado, forçado a fazê-lo. E por que ele se negou a fazer isso? Porque aquele que carregava a cruz estava fazendo uma confissão pública da sua culpa. E, logicamente, ele não queria ser visto pelas multidões que se aglomeravam pelas ruas como um malfeitor ou coisa parecida. Logo, quando Jesus nos convoca a tomar a cada dia a nossa cruz, na verdade, Jesus está nos convocando a nos identificarmos com Ele. Pois a marca do discípulo de Jesus é a cruz de cada dia, a renúncia, a vergonha da cruz, a ignomínia. Muitos dos seguidores de Jesus selaram o seu discipulado derramando a sua própria vida por amor a Cristo, como você muito bem sabe. Se você ler a segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículos 6 e 8, você verá o sacrifício de Paulo em prol do Evangelho. Estevão, em Atos capítulo 7, versículos 59 ao 60, ele foi apedrejado por dar testemunho da palavra do Senhor e por ser fiel a Deus. Tiago, em Atos capítulo 12, versículo 1 e 2, foi decapitado por Herodes.
Segundo a tradição, o apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo e Paulo foi decapitado. João, o evangelista, foi deportado para a ilha de Patmos. Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Policarpo, um dos bispos da igreja, foi queimado vivo e muitos cristãos foram devorados pelas feras no grande Coliseu romano. Outros foram queimados vivos e muitos cristãos foram martirizados da maneira mais cruel possível, como registra a Epístola aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 35 ao 58. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada. Andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E que nós possamos, debaixo da graça de Deus e no poder do Espírito Santo, a cada dia também tomarmos a nossa cruz, o sofrimento de Cristo, se possível for, até morrer por amor a Cristo, trazendo sobre nós a marca do Senhor Jesus Cristo, a sua vergonha, a sua humilhação, não para obtermos a salvação já antes conquistada pela sua morte na cruz, mas para nos identificarmos com Ele na sua morte. Então, tomar a cruz, como Jesus diz na sua palavra, é um convite a nos identificarmos com Ele, com a sua obra, com a sua missão, com a sua cruz, com a sua vergonha. Assim como muitos dos cristãos do primeiro século se identificaram com Cristo na sua morte, padecendo injustamente, sendo mortos de maneira injusta, acusados de coisas que não fizeram. Assim também Jesus nos convida hoje para padecermos, sofrermos por amor ao Evangelho. Que nós possamos todo dia tomarmos a nossa cruz e negarmos a nós mesmos. E que Deus possa abençoar a tua vida, que este vídeo possa abençoar a tua vida. Lembrando que esse estudo tem por base o livro do pastor Elias Soares de Moraes. Não esqueça de inscrever-se em nosso canal, deixar o seu like e nos espere até o nosso próximo vídeo e que Deus te abençoe hoje, amanhã e sempre, em nome do Senhor Jesus.